Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz. Dia maravilhoso para estarmos na presença de Deus como igreja. Porque na presença de Deus temos que estar todos os dias. Amém? E hoje nós vamos tratar uma coisa que Pedro, ele declara, e eu acredito piamente, que é a minha posição sacerdotal. Como é a mensagem de hoje? Minha posição sacerdotal. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. E eu prefiro que você apenas copie, por isso que eu gosto que traga uma caneta, um lápis, um carvão, qualquer coisa, e aí escrevam. Pode ser numa tábua, num papel, num papiro, e escrevam. Aí em casa você veja, para não perder tempo. Então veja bem, minha posição sacerdotal. 1 de Pedro 2, verso 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, tem uma razão para tudo isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí na Bíblia Viva ela diz assim, outra versão, mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, pertencem ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós dependemos inteiramente de Ti. Tu és, sim, o pastor presidente das nossas vidas, bem como também desta igreja. Pedimos em nome de Jesus que ministres ao nosso coração. Nós escancaramos a nossa alma, o nosso coração e pedimos, ministra a cada um de nós e que entendamos, e não só entendamos, mas colocamos em prática em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, se nós olharmos esses dois versos que estão dentro de um contexto todo, nós podemos declarar o seguinte, Deus constituiu o sacerdócio real em Jesus Cristo, que veio com a missão de se colocar na brecha em favor dos homens, ou seja, de toda a raça humana. Essa foi a razão de Cristo ter vindo. Mas, veja bem, Jesus Cristo foi enviado por Deus para mostrar a nossa posição e missão. Temos uma posição, sim, mas temos também uma missão aqui na terra. E Jesus nos serviu de exemplo quanto à nossa posição e missão aqui na terra. Então não estamos aqui simplesmente para fazermos número, ou vamos engrossar as fileiras daqueles que vão entrar no céu. Não, nós temos uma missão, sim. Temos uma posição em Cristo, e a Bíblia é muito clara quando diz que estamos assentados à destra de Deus em Cristo Jesus. Mas também temos uma missão. Então, Jesus exerceu toda a autoridade sobre todas as coisas e nos enviou para tomarmos nosso lugar de autoridade sobre todas as coisas. Então, esse negócio de andar com medo, esse negócio de andar acuado, esse negócio, mas eles são muito fortes. Queridos, isso não existe. Jesus já venceu e nos deu a autoridade. É muito claro em Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí o 19 ele vai começar dizendo: ide fazer discípulo de todas as nações. Então, se o cabeça tem autoridade, o corpo também tem. Não há como, queridos. E aí há uma controvérsia estranha, aí também há uma disfunção e poderíamos dizer até uma aberração. Porque o cabeça que é Cristo está focado numa missão. Ele sabe quem é, sabe a autoridade que tem
E o corpo, que somos nós, muitas vezes estamos indo, a cabeça está indo para cá e nós estamos indo para lá. As pernas para um lado, o braço para o outro, mas a cabeça focada. Tem um troço errado. Nós precisamos nos ajustar à cabeça e não a cabeça a nós. Infelizmente, hoje, a igreja está querendo que Cristo, o cabeça, se ajuste à modernidade, se ajuste à evolução. Não vai acontecer. O que foi proposto, o que foi determinado, aquilo para o qual Jesus veio, não vai mudar. Não porque a modernidade não tem mais A, nem B, nem C. Simplesmente nós precisamos cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu. Então veja bem o que podemos dizer, fomos levantados por Deus através de Jesus Cristo como representação humana de quem? Do próprio Deus nesta geração. E aí eu lhes pergunto, que Deus, essa geração, está vendo através de nós? Que Deus estamos mostrando para esta geração? Que Deus eles estão vendo em nós? A nossa responsabilidade, queridos, é muito grande. Jesus Cristo de Nazaré veio a este mundo, viveu como qualquer ser humano, porém, sem pecado. Isso é óbvio, é muito claro. Hebreus capítulo 4, verso 15, também o 2:18 fala muito disso. Sem pecado, morreu naquela cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Por que tudo isso? Qual era a razão dele ter deixado a sua glória, deixado tudo que ele tinha lá, vindo à terra como um ser humano, para ser exposto a toda forma de tentação, que é o que Hebreus diz? Para quê? Para levantar uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva para Deus. Porém, contudo, entretanto, no entanto, e aí vem todos tudo isso, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva para Deus, não é algo que acontece automaticamente com um simples levantar de mão. Porque hoje levantou a mão, entre aspas, aceitou a Cristo, e é interessante, porque se nós olharmos no contexto, parece que Cristo se transformou numa mercadoria muito barata. Porque, por favor, e aí enquanto a pessoa não levanta o seu braço, e aí, glória a Deus, aceitou a Cristo, a mercadoria foi vendida. Não é assim, queridos. Então não é um simples levantar de mão, não. Para que nós nos tornemos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou para Deus, isso exige morrer para si mesmo. E quem quer morrer? Para si mesmo, para suas vontades, para o eu. Exige perseverança. E quantos vão ficando pelo caminho? Exige estudo da palavra de Deus. Exige renúncia. Exige discipulado. Exige obediência e exige submissão. E é muito claro, queridos, porque muitos dizem assim, olha, o meu negócio é só com Deus. Esse negócio de homens, eu não quero saber de andar atrás de homens, que ninguém deve andar realmente, mas eu não quero saber de negócio de igreja. Não, meu negócio é com Deus. Só que é muito claro uma coisa. Pegamos Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7, ele vai dizer que toda autoridade esteja, todo ser, toda alma, toda pessoa esteja sujeita às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Quem desobedece à autoridade, desobedece a Deus e receberá, diz a palavra, a condenação. E aí termina lá no verso 7 dizendo, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto, a quem obediência, ou seja, todos nós devemos estar debaixo de uma cobertura. Ninguém foi chamado para andar sozinho. E aí nós vamos entrar em algo que começou muito boa a mensagem, né? Maravilhosa.
Mas aí nós vamos entrar em algo, podemos ver ali no Antigo Testamento, que os requisitos que eram observados na escolha sacerdotal. Vamos olhar segundo os padrões, haviam padrões do Antigo Testamento, e vejamos aonde nós nos encontramos. Ali em Levíticos, capítulo 21, verso 16 ao 23, ele vai começar falando, falou mais Yahvé a Moisés, Yahvé é Deus, dizendo, fala a Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote, dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum, diga, defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade, diga deformidade, se chegará como homem cego, coxo, nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado. Vamos ver uma coisa. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, esse aqui em outra versão, se chegará para oferecer ofertas queimadas a Yahvé. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então há o quê? Um padrão. E continuando vai dizer assim, ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, ou seja, não passará para o santo lugar. Porquanto nem se chegará ao altar, porquanto há defeito nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou Yahvé que os santifico. Então, queridos, se nós formos ver o Antigo Testamento, vamos fazer uma ponte, vamos fazer uma analogia, vamos linkar o Antigo com hoje, o Novo. No Antigo Testamento, se um sacerdote tivesse uma ferida sangrando, ou um machucado, ou uma deficiência, não poderia ministrar. Por quê? Por que eu fiz essa linkagem? Por isso aqui, O sacerdote deveria ser o quê? Um referencial. E nós, voltando à 1 de Pedro, nós fomos chamados de nação santa, sacerdócio real. Agora, que referencial nós temos sido para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, companheiros de trabalho, ou seja, aqueles que nos veem. Nós temos sido um referencial de santidade? Nós temos realmente sido um referencial em que a pessoa pode dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o sacerdote deveria ser um referencial, um exemplo no meio do seu povo. Um representante de Deus aqui na terra. Então, queridos, se o sacerdote estivesse defeituoso, não poderia exercer o seu ministério. E alguns defeitos que o sacerdote não poderia ter. O primeiro deles é cego. Cego é alguém que não tem visão. Porque ele é limitado ao natural. Não se posiciona no nível sobrenatural. E Deus age no sobrenatural. E jamais conseguiremos enxergar o sobrenatural, enxergarmos no reino espiritual por meios naturais. Somos guias. Veja bem, estou pegando tudo 1 de Pedro, trouxe para o sacerdote e hoje trago para nós. Então, somos guias para as pessoas que não têm luz. Como poderemos ter essa responsabilidade se não enxergamos?
Aí entra Lucas 6,39. Pode, porventura, o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? E aí vem o cego, ele relativiza as coisas todas também. Ah, mas não é bem assim. Não, hoje mudou. Não, o que é isso? Todo mundo faz. Olha para você ver, ó. Todo mundo está fazendo. Por que eu não poderia fazer? Não é pecado, não. Deus é amor. Deus é a essência de Deus é amor. Jamais nos condenaria, jamais. Não, tem problema não. Relativiza. Queridos, a incredulidade é um instrumento nas mãos de Satanás para promover cegueira. A pessoa relativiza, a pessoa não crê, ou seja, incredulidade, e isso faz, Satanás usa isso para trazer a cegueira. E a pessoa fica só no natural, não sai disso. O ódio e a falta de perdão são atitudes que também deixam o ser humano sem visão diante das situações. E é muito claro, 1 de João 2, versos 9 ao 11, fala assim, ó. Quem diz que vive na luz e odeia a seu irmão, está na escuridão até agora, ou seja, está cego. Quem ama o seu irmão vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Será que o que nós estamos fazendo está levando alguém a pecar? Se alguém olha para nós, lá vai o crente, ó. Olha ali, ó, não paga as contas. Olha ali, ó, tá cobiçando o que é do outro. Olha o que sai da boca dele. Só palavras. Não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia a seu irmão está na escuridão, cego. Anda nela e não sabe para onde está indo. Porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Ou seja, cego. E pelos requisitos, pelas qualidades do Antigo Testamento, essa pessoa não poderia ministrar diante do seu Deus. E aí, Jesus aconselha a quem está cego, aquele que perdeu a visão, que compre dele o quê? Colírio. E está ali em Apocalipse 3,18, diz assim, ó. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam, de fato, ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. E esse colírio vem como? Pelas virtudes, pelos exercícios espirituais. Oração, jejum, muita leitura, muita meditação na palavra de Deus. Isso vai tirando o véu, isso vai tirando a cegueira, isso vai fazendo com que nós possamos nos mover no reino espiritual. Porque o que acontece? Um cego espiritual, um cego. Quando eles barram em alguma coisa, ele já fica em prontidão. A mesma coisa acontece com o cego espiritual. Qualquer coisa que é dita a ele, tu é feio, a pessoa já desmancha. Ou então, se tu dizer feio, tu é horrível, tu é, e aí vai aumentando as coisas. Porque essa pessoa, ela se move só no natural. Só que é muito claro, Efésios capítulo 6, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então não é o X, não é o Y, não é o fulano, não é o beltrano, não é o ciclano o problema. Não é o meu vizinho, não é os governantes, não são, mas sim são espirituais, principados, potestades, dominadores do mal. É isso. Nós precisamos tirar a nossa visão do natural, ou seja, deixarmos de ser cegos e passarmos a ver as coisas no espiritual. Amém, queridos? Então, o cego era um dos defeitos que não poderia ter o sacerdote. O próximo é o deformado. Alguém que perdeu a sua forma, modificado, desfigurado, ou seja, saiu do padrão estabelecido.
Se nós formos ver Jesus naquela cruz, Isaías é muito claro. Tudo isso que é mostrado na filmes, em fotografias sobre Jesus não existe. Primeiro, Jesus estava nu. Segundo, a cabeça dele era um balão. Não se, tanto é que ele era sem forma, estava desfigurado. Tudo para quê? Porque ele assumiu o nosso lugar. Aquela deformidade toda pertencia a nós. E ele tomou para quê? Jesus ficou deformado por causa do nosso pecado, para que eu e você pudéssemos assumir a sua identidade. Diga, eu devo assumir a identidade de Jesus. É para isso, nós somos a representação de Deus na terra. Nós não vivemos mais por nós mesmos, queridos. E ali em Hebreus é muito claro quando diz assim, ó, Jesus, ele é o sumo sacerdote, aquele que sofreu todas as tentações, todas, mas não caiu. E ele então pode interceder por nós. Quando nós morremos para nós mesmos, quando nós deixamos o nosso eu na cruz, nós podemos chegar a Jesus e clamar por quê? Por misericórdia, por ajuda, e ele vai nos ajudar na tentação. Agora, quando nós achamos que nós mesmos podemos, nós vamos cair sem sombra de dúvida. Precisamos de uma dependência completa. Assumirmos a identidade de Jesus, porque se nós pegarmos, vimos nas mensagens passadas, sempre ele disse, ó, não faço nada que eu não tenha visto meu pai fazer, e não falo nada que eu não tenha ouvido meu pai falar. Ele não fazia nada de si mesmo, e era Deus como Deus. Mas ele dependeu completamente, e nós devemos assumir a sua identidade, ou seja, queridos, troca de identidade. Homem pecado, Jesus santo. É isso. Uma troca precisa haver. Se não houver essa troca, em Romanos, capítulo 12, verso 2, vai dizer, ó, e não vos conformeis. O que é conformar? É entrar na forma. O que o mundo está dizendo? Olha, o certo, a forma é essa. Você tem que andar nela, senão você não vai ser aceito. Só que a Bíblia é clara, não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Não quer dizer que eu tenho que sair do mundo, não. Esse mundo, quando fala, esse século, quando fala, são todas as leis, não digo leis do governo, não. São todas me falta a palavra, são todas as normas que o mundo tenta impor sobre nós. Isso nós não temos que nos conformar. Mas transformai-vos. Há uma transformação, como eu disse anteriormente, não é um simples levantar de mão, é uma transformação. Por exemplo, a pessoa é 30, 40, não interessa quanto tempo, viveu no pecado absoluto. Aquela era a vida dela, mentia, piadas imundas, ou seja, todo tipo, aquilo era a estrutura dela, a personalidade dela. Quando Cristo vem, se fosse tirado tudo de vez, a pessoa enlouqueceria. Então é uma transformação. Sai aqui, sai lá. Não é que só sai, nada fica vazio. Sai e entra de Deus. Entra de Deus, palavra de Deus. E a coisa vai mudando. Chega um tempo que você chega assim, pá, aquele era eu? Nem acredito. Por quê? Porque a coisa vai transformar-vos. Sempre, até o dia da nossa morte, até o dia de fecharmos os olhos, nesta terra, nós temos que estar em transformação. Porque já dizia um pensador antigo, não lembro o nome dele, aquele que diz que tudo sabe, nada sabe. Ou então ele disse, tudo que sei é que nada sei. Ou seja, sempre nós temos que estar em transformação. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como nós transformamos a mente? Se nós ficarmos nos expondo a tudo que a televisão traz, a tudo que esses carros de som passam, a tudo que o mundo fala, queridos, a nossa mente vai ficar contaminada completamente.
Porque é interessante, a apóstola Valnice, ela costuma dizer o seguinte, ó, tu és o que tu pensas. E o que é que tu pensa? E é interessante, às vezes as pessoas chegam e dizem, pastor, eu tive tal sonho, o que o senhor acha? Eu digo, eu acho que você está vendo muita porcaria e você teve esse sonho. Porque a nossa mente, ela vai ficando impregnada. E isso, você é o que você pensa. E tu tens o que você fala. Mas se eu me encho de porcaria, o que eu vou falar? A boca fala, o que está cheio, o coração. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Olha bem, se tu não se conformar com esse século, não se conforma. Se você se transforma, se você renova sua mente, então, e somente assim, você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque tem pessoas que vivem na sua vida, faz o que quer, como quer, quando quer. E aí, quando acontece um problema, onde é que tu está? O que tu está fazendo? Tu não é o dono do universo. E eu? Por que tu não me olha? Ele diz assim, mas e eu com isso? Tu não está comigo? O que eu posso fazer? Está entendendo? Tem que ter uma relação. Tem que ter uma intimidade. Porque senão... Estão entendendo sim ou não? Se não entender, a gente fala de novo a semana que vem. Sem problema nenhum. E a outra versão do 12, também 2, ó. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Ou seja, não se conformem com esse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Agora deixa eu dizer, só trazendo uma frase antiga que eu tenho falado. A única matéria-prima do Espírito Santo para que Ele possa trabalhar em nós é a palavra de Deus. Se eu não leio a Bíblia, se eu não medito na palavra de Deus, não há como haver uma transformação. Por isso que está aqui, ó. Mas deixe que Deus os transforme. Não haverá transformação se eu não estiver cheio da palavra de Deus. É a única matéria, única matéria-prima que o Espírito Santo tem para trabalhar em mim. Então esse é o deformado. Agora tem o próximo, o coxo. Alguém que não tem firmeza. Está sempre... Pessoas sem estabilidade, que tem dificuldade de tomar uma decisão, ou seja, indecisa. E é muito claro ali em Tiago que diz que essa pessoa de ânimo dobre, ou seja, que fica sempre capengando, essa pessoa não pense que alcançará de Deus a bênção. Não vai alcançar. Porque eu creio. Amanhã, mas eu não creio mais. Mas eu estou crendo, mas eu não estou. Aí vem aquelas postagens no Face, né? Sentindo-se abençoado. Sentimento, querido, muda. Hoje eu me sinto abençoado, amanhã eu me sinto amaldiçoado. Sentindo-se feliz, amanhã eu estou infeliz. Sentimentos não podem dirigir a nossa vida. Amém? E esse aqui, o ânimo dobre, ele é dirigido por sentimentos. Hoje eu levantei com a perna esquerda. Botei o pé esquerdo no chão. Olha, pé de galinha vai me dar uma sopa hoje. Não é assim, queridos. Não pode ser assim. Então, esse tipo de pessoa não tem fundamento na palavra. Não lê, não medita. É um oscilante. Conforme vem o vento, é uma onda do mar. Os prazeres pelas coisas do mundo ainda pesam nas suas decisões. Tem gente que não está aqui hoje, por quê? Porque tem que dormir. Mas eu trabalhei a semana inteira. Domingo eu tenho que dormir. Queridos, você vai dormir por muito tempo no túmulo, deixa para aquele tempo, vai, viva a sua vida hoje. Pelo amor de Deus. Então, essa pessoa cocheia entre dois pensamentos. Não sabe quem é. Nós podemos dizer que é um bipolar. É um doido. Romanos
1 de Reis 18, 21 diz assim, ó. Então Elias se chegou ao povo, a todo o povo, e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Yahvé é Deus, segui-o. Se Baal, se o mundo, se a idolatria, se isso do mundo é Deus, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos ter um ânimo dobre. Porque o que vai nos dar um fundamento? O que vai nos dar uma certeza? É a palavra de Deus. É a exposição à palavra de Deus. E isso vai fazer com que nós nos firmemos em Deus. E o próximo defeito que um sacerdote não poderia ter é a mão quebrada. Mão fala de autoridade. A única maneira da autoridade que nos foi delegada por Deus ser quebrada é por causa do pecado. Mão quebrada. A igreja, queridos, não pode ter a mão mirrada ou seca, como aquela parábola do homem da mão mirrada que Jesus conta. Ou seja, a mão dele estava encolhida, seca. A igreja não pode ter essa mão. Diga assim: eu não posso ter minha mão mirrada. Ou seja, seca, inútil. Jesus veio trazer provisão para que a igreja assuma sua autoridade diante de principados e potestades. Queridos, já aconteceu. E não adianta você ajoelhar-se, orar, cantar. Não adianta você jejuar, ficar seco jejuando, pedindo a autoridade. A autoridade já nos foi dada por Jesus Cristo. Nós temos que assumi-la. Mas como é que nós exercemos essa autoridade? Através da palavra de Deus. Porque o apóstolo Valnice mesmo diz, quem começa orando a palavra, ou seja, as promessas de Deus, já termina com a resposta, já começa com a resposta na mão. Então esse negócio de ficar pedindo poder e autoridade, para que tu quer? Deus poderia dizer, para que tu quer? Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus veio trazer provisão para que a igreja assuma a sua autoridade diante de principados e potestades. Para isso estamos aqui. Marcos 3, 14 e 15 vai dizer assim, ó. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Temos essa autoridade. Já nos foi dada. Voltando a Mateus 28, versos 18. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Ou seja, aí o 20 vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ensinado, dito. Para isso estamos aqui, queridos. Mas olha, veja bem, as nossas atitudes, elas falam muito mais alto que as nossas palavras. Não adianta nós falarmos, ou seja, sermos expertos em falar, mas as nossas atitudes contrariam a nossa voz. As pessoas elas não ouvem o que nós estamos falando, elas veem o que nós estamos fazendo. E aí elas vão dizer se somos dignos ou não de sermos seguidos, ou até mesmo seguidos ou imitados. Obrigado. Bom, que maravilha. E o próximo defeito que um sacerdote não poderia ter é esse aqui, ó, corcunda. Aquele que olha somente para as coisas de baixo. Até tem aquela senhora que por 18 anos estava corcunda, não conseguia se endireitar, ou seja, ela só andava e Jesus a curou. Porque ela só conseguia olhar para baixo. Ó,
esse é o tipo de pessoa que quando passa por problemas, se desespera, foca e se envolve com os problemas e começa até a questionar o poder de Deus. Essa pessoa não consegue se ver nas regiões celestiais assentada com Cristo Jesus. Precisa mudar. Precisa deixar de ser corcunda, para que possa realmente andar naquilo que Deus projetou. Paulo diz em Colossenses 3, do 1 ao 3, assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? O corcunda não busca, porque ele só olha para baixo. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra. Porque morrestes, diz aqui, ó, diga, morri. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Enquanto nós não morrermos para nós mesmos, para os prazeres da carne. Porque a nossa carne, querido, falamos muito nisso no programa de sábado. A nossa carne, ela clama por prazer. A nossa carne clama por tudo que não presta. Agora, quem vai colocar freio nessa carne? Somos nós. O nosso corpo, ele não tem coisas corruptíveis, não herdam coisas incorruptíveis. Se nós não mortificarmos a nossa carne, que quer tudo que não presta, não tem como nós olharmos para o alto. Nós seremos eternos corcundas. Não deixaremos de ser literalmente animais que são guiados pelo quê? Pelo seu instinto, pelo seu desejo. Sentiu fome, tem uma cerca, não tem comida aqui, ele rebenta a cerca, ele passa para o outro lado, porque ele quer comer. Então nós precisamos mudar isso. Amém? Agora veja bem, guarde isso. Ó. Guarde essa palavra mesmo. Ó. As tempestades vêm para provar a nossa fé. Mas por que dessa luta? Deus quer fazer algo na sua vida. Tem alguma coisa que precisa mudar. Tem alguma coisa que precisa ser tirada. Então ele tem que... Por exemplo, no tempo... Hoje muito pouco se faz, mas no meu tempo mesmo a gente malhava o trigo, principalmente feijão e outros alimentos, e ficava então o quê? Sujeira. Então você jogava... Para quê? Perdão. Muitas vezes, Deus ele tem que nos peneirar para que a sujeira saia. E como é que ele peneira a nossa vida? Através das tempestades, através dos problemas, através das dificuldades e muitas vezes das necessidades. Mas quando nós somos corcundas, que só olhamos para baixo, nós vamos reclamar, nós vamos murmurar, nós vamos acusar Deus. É óbvio, porque somos corcundas. Agora, o maior exemplo de que as tempestades vêm para provar a nossa fé é Jesus no barco com os discípulos. E sabe por que Jesus pôde acalmar a tempestade? Por uma razão, essa aqui, ó. Porque ele nunca permitiu que a tempestade estivesse dentro dele. Se ele, a hora que acordasse, ele... O que eu faço? O que eu faço? Não, ele já se acordou, tranquilo, e ordenou. Acalme-se, vento. E as coisas se acalmaram. A tempestade nunca esteve dentro dele. É isso, queridos. O inimigo, a Bíblia diz que ele anda como um leão, rugindo ao nosso derredor. Ele não pode entrar. Porque a hora que ele entrar, eu passo a ser o problema. E eu não posso ser o problema. Em Cristo Jesus eu tenho que ser a solução do problema. Então a tempestade não pode estar dentro de mim e nem dentro de você. Você foi chamado para acalmar tempestades.
e não para ser a tempestade. Amém, queridos? Então veja bem, ó, somos agentes transformadores de tempestades em calmaria. Agora, como é que vamos acalmar se já somos a tempestade? É como eu disse antes, a pessoa diz, seu feio, seu horrível. E aí já as coisas, dali um pouco parte para as vias de fato. Como vai acalmar alguma coisa? Em tranquilidade, independente de onde estivermos. Porque somos representantes de Cristo na terra. Diga assim, eu sou representante de Cristo na terra. É isso, queridos. Nós precisamos entender, mentalizar e descer ao nosso coração, porque se descer ao coração, nós vamos viver isso daqui. Não é qualquer coisa, não é qualquer abalo que nos tira da fé. Os abalos têm que nos aproximar cada vez mais de Deus. E é por isso que Deus, por seu grande amor, maioria das vezes ele não nos deixa na calmaria. Vira e mexe, ele dá uma para que a gente se aproxime dele. Porque a hora que ficou calmo, nós começamos a dispersar. Aí, volta a grupa. Então Deus é maravilhoso, ele nos ama ao extremo, de tal maneira que muitas vezes nos dá aquela varada, porque Hebreus é claro que diz, Deus corrige ao filho que ama. E se estáis sem correção, sois bastardos, não sois filhos. E nós não somos bastardos, amém? O próximo é o anão. Anão é aquele que não quer crescer. E seu único interesse e objetivo é ser salvo. Ou seja, eu aceito. Maravilha, acabou. A vida espiritual dele é aquela. Ele vai estar em todos os cultos. Ó. O anão não se envolve com as coisas da igreja. O anão não passa, sabe de o quê? De um crente domingueiro. Quando vem, né? O anão passa anos na igreja. E alguns até têm a sua cadeira cativa. Eu costumava dizer, quando nós estávamos ali na Rua Maranhão, eu costumava dizer o seguinte, que muitos têm a digital deles no banco. Que eram esses bancos lá. Que é digital. Deus o livre alguém sentar no lugar dele. Não, pastor, aquele é o meu lugar. O cara tomou o meu lugar. Então, eles têm, ou seja, a cadeira cativa, já podemos dizer que ele é patrimônio tombado. Mas ele não faz nada. É aquela estátua. O anão é bom na religiosidade. Ele até dá o dízimo, mas não quer saber de mudar. É o chamado, me perdoe se alguém está ouvindo, tem esse nome, é o chamado crente Gabriela. Por que você fala isso? Por causa daquela música Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e vou viver assim, porque eu sou, não mudo. 2 de Pedro 3,18 vai dizer assim, isso já contraria o anão. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Se nós não estivermos em constante crescimento, queridos, nós não estamos realmente no reino. É muito claro isso. O próximo defeito que um sacerdote não podia ter é o defeito nos olhos. Tem a visão debilitada e, por não dizer, limitada. O defeituoso dos olhos é especialista em ver problema nos outros. E por enxergar defeituosamente, ele se acha perfeito. É impressionante. Só que é interessante, a palavra é muito clara e diz o seguinte, com a mesma medida com que medirdes aos outros, vos medirão a vós. E é interessante que diz, e ainda será o quê? Acrescentado. O defeituoso dos olhos gosta de dar uma de super espiritual. Se alguém vai aconselhá-lo, pessoal, eu já sei isso.
Ah, mas isso eu já sei. O defeituoso dos olhos vive falando do cisquinho no olho do outro. Ou o argueiro, como diz a palavra de Deus. O cisquinho, aquele pozinho pequeno. Mas não percebe a trave que está no seu olho. O defeituoso dos olhos é perfeito em aconselhar, mas não vive o conselho que dá para os outros. O defeituoso dos olhos é aquele que, por suas atitudes, ele diz assim, ó, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Ou seja, não é um exemplo. Mateus capítulo 7, versos 3 a 4, diz assim, ó, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não há como, queridos, não há como um defeituoso dos olhos tentar realmente ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele não consegue. E o próximo defeito, podemos dizer que o sacerdote não podia ter, era a sarna. Por quê? O sarnento se coça para tudo. Se queixa de tudo. Para o sarnento, se chover está ruim. Se o culto for de manhã não presta. Se for de noite já estou cansado. Se estiver ensolarado ele reclama. O sarnento reclama de qualquer comando que é dado pela igreja. Ou na igreja. O sarnento é um murmurador especialista. O culto termina tarde, murmura. Murmura se o culto começa cedo demais. Se chegou aqui conforme as músicas não estão do agrado, se a unção dessa igreja se foi. Não tem mais unção. Acabou. O sarnento murmura se o louvor demora demais, ou se as músicas não são do seu agrado. O sarnento, ele literalmente é complicado. E deixa eu lhes dar um conselho. Sarna pega e pega mesmo. E quem estiver, ó, guarda isso, ó, quem estiver com um murmurador vai se tornar um deles, não tenha dúvida. O murmurador jamais conseguirá alcançar as promessas de Deus, porque Provérbios 21, 23 é muito claro, diz assim, ó, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, qual é o conselho bíblico olhando para isso daqui? Olha para o seu irmão e diga para ele assim, ó, cala a sua boca. É o que a Bíblia diz. Ou seja, não tem nada de bom para falar, não fale nada. Nisso a gente tem um exemplo fantástico, porque o nível de conhecimento que tem, a apóstola Valnice é um exemplo. Se tiver, por exemplo, assim, uma criança de 1 ano, ou de 1 ano se pudesse conversar, né? Uma criança pregando, ou se tiver um novo convertido pregando, que ela sabe que até está trocando alguns versículos, ela está ali assim, ó. Ela diz assim, ó, eu filtro tudo que é bom eu pego. Não prestou, ele falou uma heresia, descarta. Não precisa murmurar, simplesmente descarta. Isso é o que nós devemos fazer. Todos nós falhamos, eu posso dizer uma palavra que pode não te agradar, descarta ela. Não faça dessa palavra, por exemplo, a sua linha de defesa ou de combate. Ah, me ofendeu, viu? Na frente do povo me disse isso, estou saindo, não fico mais aqui. Não é assim. Precisamos ter maturidade. Então, infelizmente, querido, o sarnento, ele não consegue alcançar as bênçãos de Deus. Não tem como. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. O próximo defeito que não deveria ter é a impinge. Pessoa manchada pelas doenças da alma. Alguém amargurado. E deixa eu lhes dizer uma coisa. A pessoa com impinge é prima irmã do sarnento.
E por causa da impinge, a pessoa pode perder a graça de Deus. E por causa da amargura, ela pode contaminar toda a igreja. Escute bem isso. Satanás só habita aqui na terra por causa das amarguras. E isso significa que a igreja amargurada, ferida, é um local acessível para o domínio de Satanás. Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim, ó: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Há uma recomendação bíblica. E na outra versão diz assim, ó: cuide uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigie, para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, ou entre vocês. Pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Amém, queridos? E para terminar, o último defeito que o sacerdote não poderia ter era testículos esmagados. O que tem a ver conosco? Os testículos são encarregados de produzir e armazenar espermatozoides, o que são os elementos fundamentais para a fertilização. Testículos esmagados geram esterilidade. Em Gênesis, queridos, nós fomos abençoados com a bênção da frutificação. Deus abençoou: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. E conforme João, capítulo 15, verso 2, que sabemos quase de cor, diz assim, ó. Por isso, eu acho que eu não coloquei o 12. Deixa eu ver uma coisa. Sim, coloquei. Por isso, a esterilidade é maldição, pois Deus nos fez fecundos. Aí que nós vamos entrar no 15, 2. Então, sempre a esterilidade é maldição. Sempre. E o 15, 2 diz assim, ó: corta fora todos os ramos que não produzem. Ou seja, toda árvore que não produzir fruto, ou seja, que é estéril, será lançada no fogo. Então, meus amados, não podemos ser cegos, nem deformados, nem coxos, nem com mão quebrada, muito menos corcunda, nem anão, defeito nos olhos, sarna, impinge ou testículos esmagados. Declare assim: eu vou produzir. Sou um sacerdote e não aceito viver os meus dias aqui na terra sem cumprir os propósitos de Deus. Como sacerdote, eu sinto o que Deus sente. Como sacerdote, eu faço o que Deus faz. E como sacerdote, eu penso o que Deus pensa. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças por esta palavra e te pedimos em nome de Jesus que nós possamos realmente entendermos e colocarmos em prática esta palavra, para que a partir de hoje nós não mais tenhamos os defeitos que desqualificam o sacerdócio, mas que realmente nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, transformados realmente pela tua palavra, sermos cada vez mais atraídos à tua presença. Pai, que a partir de hoje nós possamos ser instrumentos de solução de problemas, instrumentos, ó Pai, de mudança, de cura, de libertação. E assim como Isaías 61 declara: o Espírito de Yahvé Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Nós fomos ungidos. Que nenhum desses defeitos venha
a manchar, venha tirar esta unção, mas que nós sejamos instrumentos para a cura, para a libertação, para abrir olhos aos cegos, prisão aos cativos, e nós possamos te representar, ó Pai, nesta terra, declarando aos homens, através das nossas atitudes, que o Deus que nós servimos é o soberano Deus, é o Criador de todas as coisas, é o que está sentado no seu trono e de lá não se ausenta para nada, porque tem o comando e o controle de todas as coisas. Ministra as nossas vidas e que a partir de hoje nos posicionemos realmente ao que Pedro declarou na sua palavra, que sacerdócio real, nação santa, pessoas realmente separadas, escolhidas, incontaminadas por tudo aquilo que está no mundo. E assim como Jesus não deixou que a tempestade entrasse nele, mas ele então pôde ser a solução, a cura, a calmaria para aquela tempestade, nós também não nos deixemos ser contaminados por tudo quanto o mundo tem trazido até as nossas vidas. E daremos a Ti sempre, ó Pai, o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz e que o Senhor os abençoe. Amém?